Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do Momento Chave Podcast, seu podcast de Rolim de Moura, Cacoal, de toda a Zona da Mata e todo o estado de Rondônia. Antes de apresentar a convidada de hoje, referência na área dela, eu queria mencionar os nossos patrocinadores, né, que são parceiros do Momento Chave Podcast e acreditaram nesse projeto desde antes mesmo do primeiro episódio, né, antes de ter uma data marcada para o nosso primeiro episódio. Queria fazer uma menção especial à Farol Faculdade de Rolim de Moura, a Alvorada Produtos Agropecuários, a Rolinete Fibra, a Farmácia Popular Bom Jesus e ao Rolim Notícias, aqui onde é a casa do Momento Chave Podcast. Mandar um abraço para o Max, para o Júnior, para toda a equipe do Rolim Notícias. E hoje eu trago aqui uma pessoa que ela é psicóloga e neuropsicóloga, com foco em autoestima, depressão, ansiedade, principalmente desenvolvimento infantil, referência na nossa cidade, muita gente conhece ela, especialista em trabalhar com crianças dentro do espectro autista. Eu trago aqui hoje para vocês a Angra Luque. Angra, seja muito bem-vinda ao Momento Chave Podcast, a segunda mulher aí a ser entrevistada, né? Nesse dezembro aí a gente vai trazer bastante mulheres aí para ser entrevistada no Momento Chave. Angra, antes de você se apresentar, eu já quero deixar uma primeira perguntinha aí sobre a questão do autismo, que é até um questionamento pessoal. O autismo, ele sempre existiu ou ele está sendo mais diagnosticado atualmente? Seja muito bem-vinda ao Momento Chave Podcast, fique à vontade. Olá, muito obrigada, Bruna, pelo convite. É um prazer ser um pouquinho no consultório para conversar um pouquinho sobre temas tão relevantes, né, que fazem parte do dia a dia da sociedade, que fazem parte de pessoas que estejam nos assistindo, que estejam nos ouvindo. Tenho certeza que todo mundo aí vai ter um bom aproveitamento dessa nossa conversa de hoje. E você já começou com uma pergunta bem interessante, né? Na verdade, assim, Bruno, hoje em dia, o diagnóstico ele é mais cedo, né? Então, as famílias já estão procurando, desde muito cedo, levam as crianças para avaliação. No entanto, sempre existiu. Entretanto, não existiam diagnósticos, as pessoas não procuravam, né? Mas o autismo aí, ele sempre fez parte aí da vida de muitas pessoas e muitos adultos hoje, através do diagnóstico dos filhos, descobrem o autismo em si. E Angra, antigamente tinha essa possibilidade de repente ser diagnosticado com outro tipo de doença? Uma pessoa que hoje é autista, antigamente a gente não tinha tantos diagnósticos, né, de autismo. Por hora elas eram diagnosticadas com outro transtorno, com outra doença? Com certeza, e eu digo assim, Bruno, não somente antes, mas até hoje, eu acredito que tenha muitas pessoas com diagnósticos errados também, né? Acredito que talvez lá atrás, por conta de evidências, às vezes os pais não observavam de uma maneira tanto quanto hoje, né? As escolas, os professores estão mais preparados para, dentro do ambiente escolar, verificar um atraso de linguagem, comportamentos repetitivos. E antes, nós sabemos que até a questão de aprendizagem, da educação, era um pouco precária e às vezes não tinha tanta qualificação desses profissionais também para verificar e ter essa sensibilidade para comunicar às famílias, né? Muitas famílias lá atrás não tinha tanto, talvez, conhecimento como hoje encontra em mídia, televisão, né? Um tema que está em alta, tem aumentado o número de diagnóstico, então, em virtude disso, notícias, estudos estão cada vez mais evidentes, isso facilita também o diagnóstico. No entanto, a gente também precisa pensar que talvez hoje existam pessoas também com diagnósticos errados, né? Pessoas que talvez verificam uma informação ali na internet, leva para o médico, às vezes o médico, por não entender a dinâmica total, por pegar um traço ou outro, acaba fechando o diagnóstico. A gente sabe que isso pode existir e que possa ser uma outra patologia, não necessariamente o autismo. Você falando dessa questão de diagnóstico errado, fazendo analogia talvez com a questão de saúde, né? Gripe, resfriado, Covid, aquela época da pandemia era
praticamente os mesmos sintomas, né? Eu não sei, obviamente, não vou nem mencionar aqui para não cair em erro, essa questão de tantos transtornos que tem, né? Tanto o espectro autista, TDAH, né? E tantos outros aí. Angra, mas você tocou num ponto interessante, que é a questão da família, né? A gente sabe que um profissional qualificado ele é essencial para ajudar no desenvolvimento de uma criança, né? Porque, como você bem disse, tempos atrás a família não tinha acesso à informação, então já tinha um desenvolvimento ali daquela criança precário, né? Que se de repente tivesse o diagnóstico correto, essa criança que virou adulto poderia, né, se desenvolver, estar em plenas capacidades aí, digamos assim. Hoje, qual que é a relevância, a importância também da família? A família tem, eh, em qual grau é a importância da família? Porque você deve atender muitas crianças e o seu papel ele também está diretamente ligado a em casa, né? Não adianta você fazer o seu papel ali 110, 150, 200% se a família também não contribui. A família é feito algum trabalho também para conscientizar essa família e tem uma certa dificuldade às vezes de alguns pais de aceitar o diagnóstico ou de tratar a criança? Tá, você está dizendo necessariamente dentro do Do autismo. espectro autista. Sim, a família, ela é o ponto de partida para um diagnóstico bem elaborado. Uma vez que todas as crianças, ela têm um marco do desenvolvimento, né? Que esse marco, ele é responsável para colocar algumas habilidades que a criança tem que ter em diferentes idades. E se essa criança, ela está com atraso em algum desses marcos, é importante que a família esteja ciente do que esperar em cada idade dessa criança, pois, se tiver um atraso, é extremamente importante já procurar um profissional para avaliar. Então, em muitos casos, procura-se o pediatra que já acompanha a criança, fala: olha, minha criança está ali com 1 ano e 5 meses e não está emitindo nada de fala, está com atraso de linguagem. Né? A Sim. criança com 1 ano e 5 meses, ela tem que estar emitindo, ela não vai formar frases, não estou dizendo isso, mas ela tem que estar emitindo algumas palavrinhas, dando função também a essas palavrinhas. Tem que estar ali falando papai, mamãe. Né? Então, se a família percebe, já consegue identificar isso, procura o pediatra. Em muitos casos, o pediatra já encaminha o neuropediatra, o neuropediatra já pede um estudo de uma avaliação neuropsicológica ou encaminha para o fono, e aí a equipe multidisciplinar se ajuda para verificar o que está acontecendo com essa criança, o porquê que essa criança não desenvolveu dentro ali do marco, se tem alguma patologia associada ou se é apenas um atraso, alguma alteração específica, não necessariamente é um transtorno, mas desde que tenha um atraso, eu não estou falando só de linguagem, a gente tem marcos no desenvolvimento neuromotor, várias outras habilidades que a criança tem que ter dentro ali do que é esperado. Então, se a família ela tem conhecimento disso, ela consegue ajudar essa criança. E é claro que um diagnóstico, o quanto mais cedo, melhor para a vida de forma geral dessa criança, pois aproveita aí a plasticidade, né? A criança, o quanto mais cedo que ela for estimulada, melhor vão ser os resultados. Então, a família é o ponto de partida. Se a família observa isso e procura, ajuda muito. Mas nós temos também ali algumas famílias que acabam observando um traço ou outro, mas pelo medo, né? Porque também a família passa por aquele processo de luto, né? Às Quando vezes é nós difícil, né, de aceitar. Justo, quando nós temos um filho, nós idealizamos muitas coisas, né? Eu tenho um filho de 1 ano e 3 meses, obviamente, eu idealizo, ele gosta muito de bola, que eu quero colocar na escolinha de futebol, que eu quero colocar na escola com tal idade. E aí, quando essa criança ela está ali com algum atraso, então a família começa a identificar que tem algo de errado, mas talvez aquele medo de ir atrás do profissional e de fato descobrir que tem alguma alteração. E aí isso o que acontece? Acaba atrapalhando, né, esse diagnóstico que poderia ter sido mais cedo, e as consequências disso é um tratamento mais tardio, né? Angra, em linhas gerais, explica um pouquinho, a gente já entrou, né, bem a fundo nessa questão do autismo, explica um pouquinho para nossa audiência, eh, existem graus de autismo, tem alguns que
necessita mesmo quanto antes possível? Tem alguns diagnósticos que, de repente, se a criança de repente, não tivesse esse diagnóstico, passaria em branco, digamos assim? Explica um pouquinho para a nossa audiência esses graus do autismo. Sim, existe o grau 1, o grau 2 e o grau 3 de suporte, né? O mais fácil ali, de às vezes a família procurar mais rápido, é o grau 3 de suporte. Por quê? Ali nós provavelmente vamos ter algumas crianças que ainda não falam, né? E não necessariamente todas as crianças grau 3 não vão falar ou não falam, mas é mais fácil das famílias perceberem que está com atraso necessariamente a fala, né? Porque a maneira de se comunicar, de pedir, de solicitar, então é uma ponte que chega mais rápido a esse diagnóstico quando tem. Então, dentro do grau 3 de suporte, nós também temos os comportamentos mais inadequados, os comportamentos mais disruptivos, nós temos níveis de estereotipias maiores. Então, é aquela criança que às vezes ela vai ter um comportamento associado de repetições, aquele comportamento que às vezes não é esperado naquela situação, naquela ocasião, que acaba os pais não sabendo como lidar com esse comportamento, e aí necessariamente fala com um pediatra ou procura o neuropediatra para verificar o que está acontecendo. E aí se chega nesse diagnóstico mais rápido. No grau 1 de suporte, nós temos diagnósticos que não necessariamente são feitos tão cedo, pois eles são muito leves, né? Então, é aquela criança que às vezes confunde. Às vezes é aquela criança que ela se comunica super bem, mas às vezes ela não quer se interagir, ou às vezes ela se interage com todas as crianças, mas não tem aquele filtro. Ela chega em qualquer pessoa e fala qualquer coisa, conhecendo a pessoa pela primeira vez ali. Ou aquela criança que ela tem uma dificuldade mais específica, não abrange tantas dificuldades ali para traços. Então, isso confunde. E aí, provavelmente, as famílias têm uma dificuldade maior em perceber ou em reconhecer que tem algo ali e na maior parte dos casos, a prevalência do diagnóstico dentro do grau leve de suporte, ele demora um pouquinho mais para acontecer. De Angra, e tem algumas coisas que são comuns por exemplo, ao autismo, ao TDAH, a questão da hiperatividade, o déficit de atenção, tem algumas coisas que elas podem se confundir ao dar um diagnóstico ou não? Podem. E assim, e às vezes podem aparecerem juntas. Juntas. Exato. Então, às vezes a criança, ela tem o autismo, mas como comorbidade nós temos ali o TDAH associado. Então, muitas vezes o medicamento não e a gente não tem nenhum medicamento para o autismo. Os medicamentos que as crianças com autismo tomam, geralmente é para comorbidade. Então, o medicamento, muitas vezes ali é para hiperatividade, é para desatenção. Então, às vezes a criança já tem uma somatória de traços ali que dá para se pensar que se assemelha ao transtorno. E ali, junto, nós temos também critérios para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E nesses casos, o médico acaba fechando o diagnóstico junto, ou às vezes vai lá, leva, porque tem que fazer o acompanhamento. E aí, com o tempo, começa a apresentar um déficit maior na atenção, aquela criança não sustenta a atenção, não foca, e aí, em seguida, num retorno, verifica-se que está ali associado a um déficit de atenção, uma hiperatividade. Angra, e falando agora sobre essa questão do déficit de atenção, qual é o impacto hoje das telas para o desenvolvimento infantil? A gente sabe falando do autismo agora, né? Algumas pessoas comentam que o estilo de vida, alimentação, vai levar a muitas outras comorbidades, por exemplo, o autismo. O autismo está ligado ao estilo de vida, à alimentação especificamente? Essa questão do aumento de diagnósticos? Não, o que que acontece? Muitas vezes a criança já tem os critérios, já tem um diagnóstico, no entanto, o excesso da tela prejudica, porque se essa criança ela não vai falar,
ela não vai se socializar, porque acaba esse hiperfoco, ou muitas vezes a criança tem até o hiperfoco, que é um dos traços do autismo, pela televisão ou pelo celular. Então, assim, Bruno, enquanto que eu estou no telefone, todo as outras oportunidades eu perco, a oportunidade de conversar com você, a oportunidade de estímulos sensoriais, de luzes, de barulhos, eu deixo de ter. Então, isso tudo acaba interferindo num atraso mais evidente, isso não estimula a criança, pelo contrário, uma criança que ela tem um diagnóstico de autismo, ela precisa de estimulação, e a tela não é uma estimulação. Em muitos tratamentos dentro da abordagem de fono, às vezes nós temos aplicativos específicos para a linguagem, né? Nós temos o PECS, que é um material que é trabalhado a linguagem alternativa, que muitas crianças às vezes pode pegar o aplicativo e acessar o que ela quer através do aplicativo. No entanto, é limitado àquilo, né? É uma maneira de ajudar a criança dentro do tratamento que foi indicado e que naquele momento está sendo eficaz. No entanto, esse excesso de tela, uma criança com menos de 2 anos de idade, ela não tem que estar na frente de nenhum tipo de tela. Isso prejudica, né? Ela não vai ter autismo por conta disso, mas ela pode ter um atraso de linguagem, ela pode ter uma dificuldade de uma interação social, ela pode ter uma dificuldade cognitiva, né? Um déficit de atenção maior, porque acaba que no momento ela está ali focada, todos os outros estímulos são deixados de lado. É aquela criança que muitas vezes o pai ou a mãe chama e ela está ali, em cima ou de um celular ou em cima da televisão. Quando chega em um ambiente social, já parou para pensar que em muitos lugares que a gente chega, num restaurante, em uma lanchonete, ou propriamente em um parque, né? As crianças estão ali. Então, tem Cada outras vez crianças mais lá comum. brincando, e essas crianças que estão brincando ali está formando raciocínio, ali está fazendo trocas, imitações, né, aumentando o vocabulário, e essa criança que está na tela, não. Até porque na tela também é bem interessante falar, porque assim, a tela, ela proporciona uma impaciência muito grande nas pessoas. E o nível de ansiedade também. Então, o que que as crianças, a maior parte, fazem na tela, né? Assistem o vídeo que quer, então ela vai lá, troca. Ah, não consegui assistir isso aqui, não gostei, vou lá e troco. Na nossa vida, isso não funciona assim. Nós precisamos lidar com o tempo de espera, né? Se você está falando de um assunto que eu não gosto, nós estamos aqui em amigos, eu preciso esperar você falar, eu preciso trocar de assunto, esperar o assunto trocar, mas eu preciso permanecer ali. E as crianças não estão preparadas para isso, né? Essa parte de maturidade não está acontecendo propriamente em virtude disso, né? Então, não é só ali a tela, é todos os prejuízos e tudo que a criança perde no momento que está ali. E aí, por exemplo, tá no jogo. É um botão que vai, um botão que volta, um botão que pula, um botão que atira. Então, a criança pode tudo ali. No dia a dia, ela não pode. E cada vez mais comum, né, Angra? Igual você citou dos locais. Então, cada vez mais comum você ver que para fazer uma refeição, o pai e a mãe estão sentados ali com outras pessoas na mesa para fazer uma refeição. A criança estava até brincando. É comum de ver até em alguns aniversários que eu já frequentei. A criança estava brincando com outros, mas aí agora é hora de comer. Aí pega o celular, aqui, coloca o prato de comida aqui, vamos comer aqui. Porque só come se estiver olhando o celular. E é interessante que quando eu estive em Cuiabá um tempo atrás fazendo um curso de aviação, eu tive um professor lá de meteorologia que ele, acho que a esposa estava grávida, o filho estava já com 1 aninho ou 2. Ele falou, não, cara, meu filho, ele só vai ter tablet com 7, no mínimo 7 anos de idade. Meu filho tem que se ralar, meu filho tem que quebrar o braço, não é querendo mal pra ele não, mas eu já quebrei o braço, tô vivo, tem que se ralar, tem que andar de bicicleta e cair. Mas é um negócio interessante, porque cada vez mais eu acho que essa intolerância parte também dos pais, né? E a gente vê alguns pais, por conta, não sei se da rotina, talvez não vou nem entrar em muitos detalhes, mas aí acaba tendo essa muleta, digamos assim, que é o celular, né, André? Sim, e é bem interessante porque também as indústrias estão se aproveitando disso,
né? Então, estão colocando e estão vendendo cada vez mais isso. É, eu fui fazer a introdução alimentar do meu filho com 6 meses, a cadeirinha que eu comprei tinha um suporte de tablet. De uma criança de 6 meses que eu tô fazendo a introdução alimentar. Então, uma criança que tá ali com um tablet, ali, porque ela vem com um suporte de tablet, e se alimentando, ela não vai prestar atenção nos alimentos, que é tão importante nesse momento. Ela não vai querer pegar no alimento, porque ela tá hiperfocada. Então, o que eu coloco na boca, ela vai engolindo, sem perceber aquela atenção plena no gosto do alimento que está introduzindo, na textura, de como que é esse alimento, porque muitas crianças comem sem nem ver. E aí nós temos a questão que lá na frente a gente pode ter uma seletividade alimentar, né? A criança rejeitar alguns alimentos, também por conta dessa exposição de maneira errada. Então eu percebo que sim, as indústrias acabam se aproveitando disso, mas eu percebo também assim que a nossa vida hoje é muito corrida, né? Então, as famílias estão muito ocupadas, muitas vezes dentro do trabalho propriamente dito, né? Aquela família que precisa trabalhar, que tá ali no horário do almoço que é super corrido. E que, às vezes, o eletrônico, hoje, de fato, é o momento onde que a criança senta e ela fica quietinha, longe de perigo. Que aí dá para a mãe fazer uma comida, limpar uma casa. No entanto, ela está longe do perigo de uma escada, de escorregar, de cair, de ir para um lugar errado. No entanto, ela está muito perto de coisas muito grandes e desconhecidas muitas vezes, né? Porque também, se a gente entrar nos conteúdos que essas crianças estão vendo, é gigantesco de perigo, né? Então, eu começo a puxar um vídeo ali, vai indo. A criança não Exa- faz ideia de onde pode E ir. às vezes os pais não conseguem também monitorar, porque aquele pai, aquela mãe que tá ali correndo, fazendo uma coisa ou outra, que só chama a criança desliga a tela, não conseguiu nem ver o que a criança teve acesso. Eu tenho uma sobrinha mesmo, se a minha irmã for assistir esse episódio, ela vai lembrar. É, ela costumava pegar o tablet, aí minha irmã já falava, ó, já limitava o YouTube Kids lá, poderia ser só isso, isso, isso. Aí teve um dia que eu peguei ela no cantinho da cama dela, entrei no quarto e a cama dela já era à esquerda no canto. Ela tava com o tablet assim, e ela me assustou quando viu eu entrando. Acho que a Alice tinha, não sei se uns 3 aninhos, talvez. E aí, o que você tá vendo aí, Alice? Ela, tô no YouTube. Aí, o que você tá vendo? Aí ela pegou e bloqueou, porque ela já tava num vídeo, minha irmã deixou ela assistir, tipo, era 40 minutos de um vídeo específico. Falou, você não troca de vídeo, você trocar, eu vou pegar o tablet. Ela já tava em dois, três posteriores ali. Mas E muitas vezes também esses vídeos, às vezes aparece lá Peppa, Turma da Mônica, no entanto, a imagem é essa, mas a fala é de outras coisas. Então, se você entrar e for assistindo, acompanhar, você vai perceber que não necessariamente é o desenho na já íntegra. é distorcido. Exato. Então, ali por trás tem muitas coisas. E, assim, acho super legal isso que o seu amigo falou: "Oh, meu filho vai ter que fazer isso." E, de fato, a criança ela tem que quebrar brinquedo, ela tem que montar, ela tem que desmontar, ela tem que arremessar, ela tem que chutar. É isso que vai proporcionar uma alteração cognitiva positiva. É isso que faz com que ela ganhe habilidades que são extremamente importantes para a vida, né? Então Então, um tá. bloco que eu encaixo esse bloco, ele vai me ajudar na minha coordenação motora fina. Essa coordenação motora fina vai lá na frente, vai me ajudar a abrir uma porta, uma chave, entende? A pegar em um lápis e uma caneta, que daqui um pouco, quando faz introdução na escola, vai precisar. Então, assim, a criança, ela precisa do lúdico, ela precisa do social. Isso é extremamente importante. E a tela nunca vai conseguir isso. E lidar com o fracasso também, né, Angra? É que essa questão da autorregulação das emoções, né? Se a criança tá ali e tá passando o tablet, ela começa a se irritar ou começa a se irritar sem o eletrônico, né? Daí o pai já coloca o eletrônico. Agora tá calmo. Aí, não tô achando tal desenho, a criança já começa a irritar. Não, qual que você quer? Coloca aqui. Então, faz parte também essa questão da autorregulação, né? Que vai crescer um adulto ali que não vai conseguir expressar os sentimentos ou lidar, né, com os sentimentos, né? E isso é horrível para o adulto.
Você pega adultos que não têm uma boa tolerância à frustração, são adultos que sofrem. São aqueles adultos que ficam de cara fechada, que se isolam, são aqueles adultos que muitas vezes estão num processo depressivo, entende? Porque lá atrás não teve isso, não ganhou, né? Então, quando eu tô brincando com o amiguinho, uma criança brincando com o amiguinho, pega um brinquedo e sai correndo, entende? O próprio meio vai regulando e vai ajudando que esse processo ocorra de maneira natural. E eu entendo que muitas coisas eu quero, mas nem tudo eu posso. Que existem momentos para algumas coisas e eu preciso respeitar isso, que existe a sua vez e existe a minha vez. E quando a criança entende isso, ela cresce um adulto com maior resiliência. Ô, Angra, e agora outra pergunta pessoal que eu tenho. Tem alguns pais que, por conta de... Dá um exemplo, o pai dá muita tela pro filho, e aí o filho é novo, dá muita tela e por conta da rotina não percebe o malefício, né? Então a criança só faz a refeição ali com a tela, só faz isso com a tela. E tem alguns pais que depois eles sentem a necessidade do filho ser diagnosticado. Isso é um questionamento pessoal que eu tenho, por exemplo, para ter uma desculpa do mau desenvolvimento do filho. Tem alguns pais que chegam lá, tipo, meu filho tem alguma coisa? É muito sério isso, né? É sério. É, porque eu acho que se um pai chega a esse ponto, quem tem um diagnóstico é esse pai. Entende? Porque é muito sério você jogar a culpa de algo que é sua responsabilidade para uma criança. Eu nunca vi e nem observei nada nesse sentido dentro do consultório, mas eu penso que é muito triste para essa criança receber um diagnóstico em virtude de uma situação como essa. Porque eu imagino, tipo assim, os pais, por conta aquela questão de culpa, né? E aí acaba excesso de tela, e aí depois, não, meu filho tem alguma coisa. E aí depois para eu poder explicar para os outros, não, meu filho tem autismo, meu filho, ele tem alguma coisa, não é a responsabilidade minha, né? Se Então, esconder por você trás de um sempre traz, né? diagnóstico, né? Exato. Ô Angra, falando um pouquinho mais agora sobre a questão dos adultos. É, a tendência é a gente ter cada vez mais adultos. A gente está falando das crianças autistas, a tendência é a gente ter cada vez mais adultos mais ansiosos. Eu trouxe um dado aqui que, segundo a OMS, mais de 280 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. E tem a questão da ansiedade também. O mundo de hoje, das telas, do imediatismo, ele vai corroborar para as próximas gerações ter cada vez mais ansiedade e depressão? Eu acredito que isso já há algum tempo vem ocorrendo, né? Depois da pandemia isso piorou, mas isso já vem acontecendo há algum tempo. Eu acredito que esse estilo de vida que nós nos submetemos ao longo dos anos, ele vem causando uma pressão muito grande, aumentando o nível de ansiedade. Os adultos estão entrando num processo depressivo. E nesse dado aí que você pegou, é importante a gente pensar que o Brasil, ele está em um dos países com maior prevalência de depressão e de ansiedade da América Latina. Então, nós estamos falando que a realidade do nosso país tem aumentado gradativamente os casos de ansiedade e de depressão. No entanto, eu percebo que eu me formei em 2011. Em 2011, as pessoas procuravam um psicólogo em últimos casos. Hoje eu percebo que isso vem melhorando significativamente, né? Nós temos muitos profissionais formados aqui na nossa região. Eu percebo que a agenda de todo mundo está sempre muito cheia, né? Ou seja, nós temos muitas pessoas que estão buscando e que aos poucos estão percebendo e desmistificando crenças que antes limitavam essa procura, e isso vem facilitando para que essas pessoas possam buscar uma melhor qualidade de vida, né? Então, antes o psicólogo existia aquela crença de lá de trás, né? Que era para louco, que era falta de Deus, que você poderia ter qualquer alteração na pele, procurar qualquer tipo de médico, mas quando era emocional,
Existia-se sempre algo muito negativo voltado a isso. Hoje eu percebo que falar que eu vou ao psicólogo, isso já se tornou um autocuidado. E é isso que tem que ser, né? Quando você procura um psicólogo, ali é um espaço seu, onde você não está sendo julgado, onde você vai estar tentando organizar as coisas que estão dentro de si, para que todo o meio possa se organizar. E eu acho que esse é o melhor presente que alguém possa se dar. Ô, Angra, mas por que que ainda existe tanto estigma sobre depressão e ansiedade? Eu também concordo com você quando você fala que melhorou essa questão das pessoas procurarem, né, terapia, procurarem o psicólogo. Mas qual que é o caminho hoje para a gente ainda avançar ainda mais em derrubar essa questão desse estigma sobre depressão e ansiedade para as pessoas que ainda falam que é frescura, que isso não existe, né? Porque a gente sabe que ainda tem essas justificativas, né? Para você, na sua visão, qual que é o caminho para a gente tentar cada vez mais tirar esses pensamentos? Eu acho que é você perceber que em muitos momentos, em muitas áreas e situações da sua vida, você pode ter dificuldades de entender algumas coisas. E quando eu tenho dificuldade de entender sobre um tema específico, eu procuro um especialista naquela área, um professor lá na escola. Tenho dificuldade em matemática, procuro professor de matemática, né? Eu tô com uma dor de dente, vou procurar o dentista para entender de onde vem essa dor. Eu tô com uma dor no estômago, vou procurar o clínico. Então eu percebo que o meu jeito de funcionar modificou. Eu percebo que algumas emoções não estão tão bem dentro de mim. Então, se eu percebo isso, não tem problema nenhum, isso não é sinal de fracasso. Eu fracassei de ter que procurar um psicólogo, não. Eu acho que é tentar entender dentro de você é essencial, né? Porque se você está bem consigo mesmo, todo o seu redor, ele se beneficia disso. Então, você vai ter relações interpessoais muito melhores. Então, acho que se as pessoas tiverem em mente que quando eu não estou bem, ou necessariamente eu não estou falando só quando eu não estiver bem, mas às vezes eu quero fazer um processo de autoconhecimento, entender minhas potencialidades, minhas qualidades, as minhas dificuldades, melhorar ainda mais, isso é essencial. Então, procurar o psicólogo, isso faz parte desse processo. Então, acho que quando as pessoas entenderem isso, que não é um fracasso, é um autocuidado, as pessoas, nós vamos diminuir esse quantitativo de ansiedade, de depressão, esse quantitativo de outras patologias que possam muito ser evitadas, né? Se a gente tiver esse processo preventivo antes. E para ficar um pouquinho mais claro para o pessoal que está nos assistindo, você falou sobre a questão de passar por alguma dificuldade de repente, mas quais sinais a pessoa pode ter que indica a necessidade de buscar ajuda de um profissional? Tem algo mais palpável, por exemplo? Tá, vamos pegar algo prático. Se o meu jeito de funcionar modificou, liga uma luzinha de alerta. Então, se eu fazia atividade física, não tenho mais ânimo. Se eu tinha uma qualidade de sono e eu comecei a ter despertados, ou tô com insônia, eu comecei a ter dificuldade ali, dispara algo. A minha alimentação modificou para mais ou para menos. Eu ganhei ou perdi muito peso em pouco tempo. Isso é um indício também. Antes eu gostava de estar entre amigos. Gostava assim de receber amigos, saía. E agora não. Eu tenho tentado me excluir um pouco e muitas vezes, eu quero ficar mais na minha, né? Opa, mas o meu jeito de funcionar é assim. Eu não sou desta maneira. Algo de errado está acontecendo. O que está acontecendo? É algo dentro de mim que eu preciso entender? É algo que aconteceu que me deixou assim, que eu preciso rever e elaborar para que isso não tenha prejuízos lá na frente? Então, esses são alguns marcadores, além de um humor mais deprimido, sentimento de vazio, ataque cardíaco e várias outras sensações que podem estar associadas ou não, né? Pode vir somente uma. Se você verificar que é o momento, nada impede de marcar uma consulta e entender melhor o que está acontecendo dentro de você. E tem alguma prática, falando agora sobre a questão de ansiedade, tem algumas dicas básicas aí para o pessoal que pode ajudar a aliviar no dia a dia? Falando mais sobre essa questão de ansiedade, André? Atividade física, essencial.
liberar aí bastante endorfina, serotonina. É, convívio social é super importante você ter um momento para conversar, para sorrir, para trocas. Tem muitas pessoas que têm o hábito de fazer relaxamento guiado. Isso você pode ter acesso. É claro que você não vai conseguir isso de uma maneira tão eficaz, tão rápida. É um processo que você vai treinando para chegar. E aí no YouTube você vai encontrar esses materiais aí, tanto toque instrumental que acaba acalmando, como técnica de respiração, relaxamento guiado, yoga e vários outros que podem diminuir aí. Mas o essencial é você tirar um tempo para fazer as coisas que você gosta também, porque muitas vezes, Bruno, a gente não consegue tomar um café sem estar com o telefone aqui, ó. Né? Muitas vezes nós levantamos, às vezes ainda deitado na cama, você acorda e no seu telefone já tem uma notícia péssima. Você já está ansioso para aquele dia que está ali no início, né? Às vezes nem começou. Às vezes o seu café já não vai ter uma qualidade, né? Então, assim, vamos levantar, esquece o telefone, vai lá, faz a sua higiene, senta, toma o seu café ali, sem mexer nisso. Se você tem o hábito ali de fazer uma oração, de fazer algo que você gosta de fazer para iniciar o dia, que isso seja feito com atenção plena, tomar o seu café, é, sentindo ali o sabor. Muitas vezes a gente precisa comer 3, 4 chocolates para sentir o gosto, porque a gente come desesperado, a gente não presta atenção no que a gente está comendo, né? Às vezes você não tem um tempo durante o dia para você esvaziar um pouquinho a cabeça. É sempre muito cronometrado, é uma corrida contra o tempo. Isso vai adoecendo. Chega um momento que essa conta chega. E quando ela chega, muitas vezes a gente não dá conta de pagar, porque vem muito alto. Então, acho que eu não preciso esperar adoecer. Eu posso começar a fazer esse processo de autocuidado agora. Eu preciso de um tempo, todo mundo precisa. E se a gente não tira, a vida nos obriga a tirar. Né? Isso é tão sutil, né? Essa questão do celular, né? Porque eu falo isso por mim. Muitas vezes a gente, na teoria, a gente não sou refém do aparelho, não. Eu, na hora que eu quiser, eu me controlo e tal, mas isso é tão sutil que às vezes as pessoas têm um discurso assim, né? De que não são reféns, mas quando a gente olha para a prática, a gente tá refém daquilo ali, né? E é tão sutil que a gente precisa ter uma força de vontade. Ele precisa, primeiramente, reconhecer, né? Reconhecer que realmente está fazendo mal, pode fazer mal, para depois buscar, né, implementar, né, tudo isso que você falou, né? Você percebe que algo está errado quando você esquece o telefone em casa e você tem que voltar imediatamente para buscar. Então você já percebe ali uma dependência. Né? E aí você vai fazendo tanto para os outros, respondendo tanto na hora ali, tentando resolver tantas outras coisas que você vai se esquecendo de si, vai se deixando pelo caminho. E aí quando você se encontra em uma cama de hospital, que aí você é obrigada a se ver ali. Aí o mundo todo para. E aí é a hora de você olhar para você, mas por que não fazer isso agora, né? Muitas vezes, Bruno, nós organizamos mesas lindas para receber alguém de fora. Ali se tem na geladeira 2 frutas, uma bonita e outra feia, que não tá tão. A gente serve a melhor para visita, coloca a melhor mesa. E no dia a dia isso não acontece com as pessoas que estão dentro da casa, né? E aí, como é que tá o cuidado comigo? Vai se perdendo. Eu gosto muito de uma passagem do Cortella, né, falando sobre essa questão de adoecer, né, que a gente não precisa adoecer. Tem alguma palestra dele lá que ele fala sobre a questão de atividade física. E aí, mas as pessoas dão desculpa, né? Não, mas não tenho tempo, a vida tá corrida, né? Pergunta pra alguém que acabou de infartar se ele não vai ter tempo, se ele não vai arrumar um tempo pra atividade física, né? Também isso que você falou. E deixa eu só fazer um adendo aqui. Sim. A pandemia nos mostrou isso. Você percebe que daquela vida acelerada que tínhamos, no momento que parou tudo, veio-se o tempo. E aí eu não soube o que fazer com o tempo que me foi dado. Precisou vir uma pandemia para tudo para que eu ficasse dentro de casa, aproveitando as coisas, as pessoas, muitas vezes aproveitando
o próprio conforto de casa, que às vezes a gente trabalha tanto para ter e a gente às vezes não consegue usufruir. E aí era a oportunidade de estar em casa. O que que aconteceu? Muitas pessoas desesperadas, né? Adoece muitas pessoas. Também o aspecto emocional piorou muito e provavelmente deve ter intensificado os quadros de Covid em muitas pessoas por conta dessa ansiedade, desse medo, né? Exato. Então, olha para você ver o poder, né, da nossa mente. Exato. Angra, eu vou fazer uma pausinha rápida, a gente tá praticamente no meio do nosso episódio, dizer que você pode ficar à vontade se você quiser se deliciar aí com a tábua que a minha namorada fez, mandar um beijo pra câmera de novo pra ela, mandei no episódio da, da Patrícia, e agora eu vou mandar pra você, obrigado, viu, Andressa? Beijo. E eu queria aproveitar para dar um recado sobre os nossos patrocinadores. A Farol está com inscrições abertas para o vestibular 2025, tá? Se você ainda não acessou o site do vestibular da Farol, entre em contato com o pessoal da Farol, tá? A Farol tá com promoção também nos cursos lá, tá? Se é segunda graduação também, então vocês entrem em contato com o pessoal da Farol, vestibular.farol.edu, e o pessoal da Farol vai atender vocês lá. Eu queria mandar um abraço também pro pessoal da Alvorada Produtos Agropecuários, a maior loja agro do Brasil aqui em Rolim de Moura, ali na frente do Espaço Alternativo. Se você, produtor aí, não visitou ainda a Alvorada Produtos Agropecuários, dá uma visitinha ali, localização privilegiada ali na frente do Espaço Alternativo, uma loja ampla. Mandar um abraço para a Daniela e para todos os funcionários da Alvorada. E já já eu vou me deliciar aqui também. Angra, falando um pouquinho agora sobre o seu lado empresarial, né? Como é que você começou? Como é que veio essa questão desde a sua formação acadêmica até os dias de hoje? Se você puder fazer uma linha do tempo para a gente ir até chegar na sua clínica hoje, no patamar que é a Angra hoje em Rolim de Moura. A Angra já aspirava a ter uma, uma clínica lá quando saiu da faculdade? Como é que foi isso? Na verdade, eu caí dentro da psicologia, né? Porque a psicologia ela não era a minha primeira opção, mas em virtude de ser um curso mais acessível aqui na cidade, foi o que dentro das opções eu escolhi. E conforme os anos foram se sucedendo, eu comecei a me identificar muito dentro da psicologia e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja dentro da psicologia. Eu sou muito feliz e eu acho que tudo que eu sou vem da psicologia. No entanto, lá atrás, em 2011, as coisas não eram tão fáceis como é hoje, né? É aquilo que eu te falei. As pessoas não viam o psicólogo com bons olhos. As pessoas não sabiam nem o que era o psicólogo, né? O que o psicólogo fazia? Às vezes confundia com um pedagogo, com um psicopedagogo. Às vezes ainda confundem, mas hoje as pessoas já sabem, né? O que é. Então, às vezes, as pessoas só vinham com encaminhamento médico, que também era muito escasso, né? Porque hoje os profissionais também começaram a verificar também a importância do trabalho multidisciplinar. E isso foi crescendo ao longo dos anos. Eu atendi em uma clínica com um neurologista. E aí, quando ele foi embora, eu fui para uma outra clínica, que era uma clínica nova na cidade, e onde tinha profissionais também que tinham recém-formados. E foi ali que eu fui começar, assim, os meus trabalhos mais voltados às áreas que eu estou hoje, né? Que é dentro da psicologia adulto, psicologia infantil, que eu fui descobrindo de acordo com a necessidade que chegava no consultório, eu fui buscando aperfeiçoamento e cursos e formações. E aí eu cheguei no autismo também em virtude da necessidade de conhecimento, que as pessoas chegavam até mim e era tudo muito novo para mim, né? Recém-formada, nesse processo de fazer um diagnóstico bem feito, de buscar todas as fontes. Então eu fui buscando qualificações, cursos, e chegou um momento em que aonde eu estava, ficou pequeno. E aí eu mudei para uma sala maior, fiz 2 consultórios.
E aqueles 2 consultórios também ficaram menores, assim. Eu senti que eu precisava de um local que tivesse um espaço maior para os meus pacientes e que eu pudesse ali ofertar um trabalho que realmente atendesse às necessidades, principalmente das crianças, né? Porque já antes de eu montar a minha clínica junto com a minha sócia, nós já tínhamos estendido o trabalho de estimulação dentro da Cienciaba nas casas. Então, nas casas, enquanto eu estava no consultório atendendo, nas casas tinham as minhas assistentes que estavam atendendo as crianças. E aí eu fui percebendo, e dentro de outros estudos e outras modalidades de clínicas lá fora, que poderia acontecer isso tudo dentro de um espaço só. E foi então que nós montamos a clínica, que hoje conta com os atendimentos clínicos e os atendimentos de estimulação todos dentro da clínica. Então, tem os nossos atendimentos e as estimulações ocorrem em salas separadas, com atendimentos personalizados, com programa de ensino individualizado. Tem um espaço também de interação das crianças e algumas dessas crianças saem para terapias externas, que é em parque, supermercado, para ir trabalhando habilidades que são habilidades para a vida dessas crianças e que elas têm acesso também à socialização com outras crianças, para iniciar contato, estabelecer vínculo. Então, foi ficando pequeno. E aí, hoje chegou a proporção que é a clínica e aumentou consideravelmente também o número de procura, principalmente por ser uma clínica de referência desse atendimento em aba aqui na região. Quantos profissionais hoje tem lá na clínica Angra? Deixa eu quantificar aqui. Eu acredito que dentro da equipe hoje nós somos em 11 pessoas. 11 pessoas. Quantas, entre adultos e crianças, quantas pessoas mais ou menos já passaram por lá, assim? Muitas pessoas, não consigo quantificar. Não consigo. Angra, e você ia falar alguma coisa? Não. Eu ia puxar na questão do empreendedorismo, né? Você falando sobre quando se tornou pequena a sala, né? Em episódios passados a gente comentava sobre essa questão do empresário, do empreendedor, né? E é louvável essa visão, né? De expandir, porque tem muitas pessoas que tá tranquilo com aquilo ali, né? Ah, minha agenda tá cheia, eu não tenho, parece que tem aquele bloqueio para crescer. Mas teve algum momento que você ficou um pouquinho, não sei se medo seria a palavra correta, de expandir? Teve algum momento, apesar da demanda, ficou aquele sentimento assim, e se der errado? E em que momento cresceu aquela visão empreendedora? Na verdade, eu caí dentro dessa situação, né? Então, assim, eu sempre idealizei que eu fosse terminar o 3º ano e eu iria ser funcionária pública. Esse era o meu desejo. Graças a Deus não aconteceu. Porque aconteceu algo muito maior do que aquilo que eu idealizei e através do meu trabalho eu tenho ajudado vidas de muitas famílias, né? Então, eu acho que se eu fosse para aquilo que eu tinha idealizado, eu só queria trabalhar no administrativo. Então, eu não teria hoje o quantitativo de pessoas que eu ajudei e que eu fiz a diferença na vida e na qualidade de vida dessas pessoas. No entanto, as coisas foram acontecendo, né? Eu fui trabalhando, fui me dedicando, eu sempre fui muito concentrada naquilo que eu queria e muito determinada. E eu sempre busquei muito qualificação. Então, as coisas foram acontecendo. No entanto, quando nós montamos a clínica, eu saí de uma realidade onde eu tinha um controle daquilo que era autônomo mesmo. E eu passei para algo muito maior, porque o empreendedorismo é um desafio muito grande todos os dias. Então, sai muito do controle, o quantitativo de pessoas que estão ali, né? A supervisão de todos os atendimentos, porque os atendimentos, eles são personalizados e como supervisora de caso, eu preciso saber de tudo que está acontecendo, né? Então, eu preciso de uma equipe bem alinhada, bem engajada. E fazer todo esse processo é muito custoso, né? Demanda muito tempo. E eu saí de uma realidade mais tranquila e do nada eu caí dentro desse processo. E aí, junto a isso, vem as demandas pessoais, porque aí, junto a isso eu engravidei,
tive meu filho, né? Me casei. Então, assim, isso tudo acabou, gera um peso muito grande. E aí é onde a gente pensa no que vale a pena e não, né? E talvez nesse momento, com que as coisas foram desenrolando, foi o momento em que eu desanimei. No entanto, eu já estava ali e eu falei assim, tem que dar certo. Eu não posso voltar atrás de algo que eu quero que se realize. E se voltar, eu vou tentar até o último momento. Se voltar, é porque tinha que voltar mesmo. Né, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Tiver que fazer outra coisa, vamos fazer. No entanto, eu queria tentar. E foi assim, desde então, eu e minha sócia, a gente tentou de todas as possibilidades, é o tempo todo segurando uma coisa ali, é um malabares, né, o empreender. E acho que em todos os ramos, pelo menos escutando colegas, né, que também trabalham com isso, exatamente o que acontece. No entanto, eu acho que a gente tem que lutar. Não tem outra saída. Quando você coloca, e muitas famílias ali, né, a equipe de assistência depende que aquilo dê certo, as famílias dependem que dê certo. E é um sonho, né, que não foi almejado, no entanto, foi acontecendo e se tornou um sonho meu e da minha sócia, e a nossa obrigação é fazer ele se realizar. Onde a clínica vai chegar ainda? Vocês têm uma visão ainda de longo prazo? Qual que é os planos futuros da clínica? Então, na verdade, nós, em termos de espaço, nós pretendemos manter o mesmo. No entanto, a qualificação dos trabalhos é hoje a nossa prioridade, né? Então, o que nós almejamos para o próximo ano é alinhar ainda mais esse processo com uma gerência à frente, nos ajudando nessa parte mais administrativa, e nós ficamos apenas para esse processo mais individualizado, eh, e um trabalho com uma qualidade muito melhor do que hoje nós entregamos para as famílias. Angra, você é conhecida também por criar bastante conteúdo, né? Ter uma rede social forte. E como, como você equilibra hoje a rede social para ajudar outras pessoas, ao mesmo tempo é, captar clientes no sentido de é, despertar a necessidade dessas pessoas de procurar ajuda? Hoje nas redes sociais, qual que é o seu principal foco, digamos assim? Então, na verdade, as redes sociais aconteceram também. Eu não tinha nada. Tinha. Tanto que o Instagram sempre foi profissional, nunca tive pessoal. Então, na antiga clínica que eu trabalhava, nós postávamos alguns videozinhos de recurso da sala, enfim. E eu fui, entendendo que muitas pessoas chegavam até mim e já conheciam o meu trabalho. Eu chegava em algum lugar, as pessoas sempre falavam: Você que é psicóloga? Mas eu não conhecia. E sempre tinha sido divulgado poucas coisas. E aí foi quando eu quis montar algo meu para que eu pudesse colocar uma paleta de cor legal, para que eu pudesse imprimir ali algo pessoal, não necessariamente da clínica que eu atendia, mas que também tivesse ali a minha identidade. E foi quando eu comecei a postar e trazer alguns conteúdos, e eu fui percebendo que muitas pessoas, antes de chegar no consultório, já tinha chego nas redes sociais. Ou quando alguém falava de mim, procura a psicóloga Angra. Já ia no Instagram e já se identificava com algum aspecto. Então, sempre que as pessoas chegavam, elas já estavam ali no Instagram, elas chegavam primeiro. E isso foi ganhando força. Então, a partir disso, eu fui criando alguns conteúdos, algo que eu achava que realmente dentro da clínica eu atendia, então eu imaginava que automaticamente isso me conectava com as pessoas que me procuravam. Então, as pessoas que estavam ali gostavam desses assuntos. Isso foi acontecendo. No entanto, nesse último ano, devido à gestação, a minha agenda foi limitada em quantitativo, e foi quando eu fiquei ali uns 9 meses sem postar nada no feed, porque eu não tinha agenda. E quando você posta alguma coisa, gera, né? Assim, vem uma clientela. E eu não estava com tempo para fazer alguma coisa, e aí eu fui
deixando. No entanto, eu tenho voltado, não voltei totalmente ainda à produção dos vídeos, que é algo que eu gosto muito de fazer. No entanto, ele demanda tempo, né? Mas para o próximo ano isso já está nos objetivos de novamente reestabelecer, porque eu percebo que as pessoas me acessam pelo direct. Quando eu apareço ou nos stories falando sobre alguma situação, ou algum paciente comenta, ai, lembra dessa situação, eu gostei disso, que legal esse conteúdo, posta. Então eu percebo que parece assim, quando a gente está produzindo, parece que não vai acessar a pessoa. Mas é tão gostoso quando você percebe que uma pessoa vem ali e fala, poxa, isso aqui faz todo sentido. Nossa, adorei isso aqui que você postou. Eu fiz e deu certo. Isso é gratificante. Você poder ajudar alguém que não está no seu consultório, mas que ela se conecta com você, mesmo que você nem conheça. Exato. Angra, e no começo você tinha um certo receio para gravar conteúdo? Porque eu acredito que até na psicologia deva ter aqueles profissionais também que são avessos às redes sociais, né? E alguns até mal intencionados às vezes ficam, né, colocando defeito no trabalho dos outros que estão nas redes sociais. No começo você tinha um certo receio de ir para as redes sociais ou não? Quando você entrou já foi de peito aberto? Total. Tanto que o primeiro vídeo que eu postei, eu estava gravando e eu estava fazendo uma live sem saber. Então, Siri. Muito tempo atrás. Então, aí eu falei assim, não é possível. Que aí depois que eu fui vendo que as pessoas foram entrando e foram comentando, eu falei, como assim? Porque eu não tinha acesso, não sabia mexer ali. No entanto, eu sempre tive empresas que me ajudavam na elaboração das artes, mas eu sempre gostei de eu direcionar aquilo que eu gostaria que fosse colocado. Tanto que os vídeos e tudo sempre são conteúdos meus, ou hoje os textos não são mais tantos meus, até porque eu fiquei esse período aí desde a gestação. Mas se você pegar de um tempo atrás, eram todos algo que eu escrevia e eu gosto disso. Porque eu vejo que tem muito. Quando é algo meu, eu percebo que engaja mais com as pessoas que estão ali. Mas eu tinha uma dificuldade tremenda. Vídeo, gravava uns 3, 4 para utilizar um, né? Então tem essa questão de às vezes você travar. No entanto, eu nunca tive medo de fazer assim, eu vou desistir porque eu errei, aí errei. Eu não imaginava que eu podia cortar, eu ia lá e gravava outra. Mas é algo que aos poucos isso foi acontecendo. Hoje eu não me preocupo muito em fazer muito rígido, em perfeição, mas Exato. em passar aquilo que eu quero passar naquele vídeo. E é possível hoje, qual a importância que você acha das redes sociais para o seu empreendimento? É possível um psicólogo hoje iniciar um empreendimento só tendo uma rede social, na sua visão? Sem necessitar de um espaço físico? Total, hoje a terapia online ganhou muito espaço, né? Então, eu somente ali em um escritório que eu posso colocar na minha casa mesmo, apenas com uma mesa, mas desde que seja um espaço onde tenha uma privacidade, uma ética, que seja um espaço adequado, apenas com um telefone, eu posso fazer o atendimento clínico tranquilamente, com a mesma qualidade do atendimento lá dentro da clínica. A diferença é que é online. Né? Mas tem muitas pessoas que preferem, até por conta da dinâmica. Então, as pessoas em grandes centros optam muito mais por isso, pela facilidade. Faz dentro do carro, faz no intervalo ali, no horário de almoço. E tem esse momento que tira dentro das condições das possibilidades. Pessoas que moram fora do Brasil mesmo, que queiram fazer terapia, hoje se tem uma facilidade muito grande de fazer com um terapeuta do Brasil, que entende toda a dinâmica. Então, assim, eu percebo que as redes sociais, elas só vieram para ajudar nesse sentido, tanto as pessoas que procuram como o terapeuta, para não ficar também preso a uma clínica, a um consultório. Então, ele consegue, através dos conteúdos, captar os seus pacientes, né? Se conectar com seus pacientes, esse seguidor virar cliente de potencial que permanece ali
pelo tempo necessário para um tratamento que tenha a mesma eficácia que o presencial. E às vezes começar do básico, né? Talvez a sua história, ela veio da questão da clínica, depois foi para as redes sociais, mas como você disse, perfeitamente possível alguém iniciar só no online e depois expandir, né? Principalmente depois da pandemia, né? Essa questão das terapias online também mais acessíveis, né? Ganharam força aí, né? Então, cada vez mais as pessoas procurando, né? Igual a gente comentou anteriormente, a gente está conseguindo quebrar esse estigma da questão da terapia, do psicólogo, né? As pessoas cada vez mais procurando e também encontrando pessoas acessíveis, né? Porque até por conta da qualificação de cada profissional, né? Isso varia também. É algo também que, a depender do profissional, tem pessoas que não conseguem chegar, né? E de que maneira, Angra, os psicólogos eles podem criar conteúdo relevante? Você que está dentro aí, qual que é o seu foco, por exemplo, na hora de criar conteúdo para as redes sociais? De que maneira os psicólogos podem criar conteúdo para ajudar as outras pessoas também? Eu acho que você tentar identificar qual que é o seu nicho, né? E quem são as pessoas que estão ali, o que que elas querem saber? O que que é relevante para as pessoas? Porque eu percebo que as pessoas não querem saber de patologia, né? O que é depressão? Eu posso pesquisar isso. O que é ansiedade? Mas o que que eu posso fazer? Eu estou ansioso. Como que eu posso lidar durante uma crise de pânico, uma crise de ansiedade? As pessoas que estão lá, elas querem saber disso, né? Aquela criança está com birra em casa. O que que o pai e a mãe podem fazer? Eu acho que se pensar nessas pessoas que estão ali, o que que elas querem, e dentro daquilo que você quer trabalhar, pensar dessa maneira você consegue produzir, fazer um bom planejamento, um bom calendário para colocar temáticas que realmente vão fazer diferença naqueles seguidores, que vão querer estar ali, porque eles podem chegar, mas eles podem sair, e que vai mostrar o porquê que está na sua rede social e não está na de outra, né? O porquê que eu olho a sua página e eu quero você como terapeuta e eu não quero fulano. Entende? O que na sua página vai se conectar comigo? Então, eu percebo que o terapeuta, ele pode modificar muito a vida das pessoas que estão ali, pode direcionar o público e pode criar estratégias que realmente vão ajudar muito. Porque na rede social você sabe que hoje nós temos uma ideia de perfeição, postagens que realmente acabam prejudicando os aspectos emocionais. Dentro do próprio Conselho de Psicologia, nós não podemos postar certos conteúdos. No entanto, conteúdos de psicoeducação são extremamente bem-vindos e eu acho que é isso que as pessoas querem ver ali. E tudo é comparação, né, na rede social, né? Você tá tentando criar um vídeo ali e saiu errado. Aí você rola no feed e de repente aparece uma outra coisa ali que já gera um estigma ali. Ou nós estamos falando aqui, daqui a pouco vai lá, é o que vai aparecer. É o que vai aparecer. Angra, agora falando de você, a gente está caminhando para o encerramento. O que que a Angra neuropsicóloga vislumbra para o futuro aí como profissional? Onde você espera chegar ainda, capacitações, atender mais pessoas, a questão da clínica, o que que você espera para o futuro aí? Eu quero. Hoje eu priorizo um atendimento mais voltado à qualidade. Então, em virtude disso, eu tenho saído mais do estado em busca de conhecimentos, congressos, cursos que realmente vão me dar mais instrumentos e ferramentas para me ajudar na clínica. Então, eu quero cada vez mais entrar nesse processo de qualificação a mais do trabalho e trazer tudo que tiver de inovação e de estudos que realmente vão ajudar esse meu paciente que me procurou. E, em contrapartida, eu quero uma qualidade de vida maior para a Angra, entende? Então, diminuir o quantitativo, então a agenda acaba ficando mais para frente do que já está. No entanto, esses pacientes que estão comigo vão ter algo mais específico, né, com evidências maior científica, porque eu quero que o tempo que eu não estiver na clínica, eu esteja com a minha família e que eu esteja também buscando mais conhecimentos para esses que já estão.
não ficar nesse processo de captação, mas nesse processo de qualidade daquilo que já está comigo, para que eu possa entregar resultados com maior evidências científicas e com prevenções maiores a recaídas. Entendido. Angra, é, deixa um recadinho aí para as pessoas, tanto para a gente falou bastante sobre o espectro autista, né? E também para os adultos que tenham crianças que de repente necessitam de um diagnóstico e de adultos para procurar, né, cada vez mais o atendimento, né, de um psicólogo, de um profissional. Se eu puder deixar um recadinho pro pessoal, uma mensagem aí da importância, né, do trabalho de um psicólogo e neuropsicólogo, principalmente para as crianças. O recado que eu dou é o seguinte: escutem aquilo que diz o coração. Muitas das mães que chegam até clínicas, elas falam que sempre sentiu que tinha algo de errado. Então, se você sente que tem algo de errado, procura. Mesmo que seja só para se certificar que não tem nada, mas procura. O quanto mais cedo, isso trará uma possibilidade de uma qualidade de vida maior para o seu filho lá na frente. E mesmo que não tenha nada relacionado, o terapeuta vai saber acolher e vai saber te direcionar dentro da dificuldade que você está encontrando. E para os adultos que percebam alguma alteração, que às vezes tem receio de procurar um psicólogo, saiba que dentro do consultório você vai encontrar um ambiente totalmente com sigilo, com ética, um ambiente seu, aberto, livre de qualquer tipo de crítica, né? E sim de acolhimento de tudo aquilo que você quer compartilhar. Então, percebeu alguma alteração? Procura. Isso é qualidade de vida, né? Isso é autocuidado. E se você não se cuida, você não consegue cuidar de outras pessoas à sua volta. É extremamente importante, né, Angra, a gente cuidar de nós mesmos, porque isso impacta, como você bem disse várias vezes, impacta diretamente, além de nos influenciar diretamente, impacta todo o ecossistema ao redor, né? Todos os Exato. nossos familiares e as pessoas ali. Angra, antes de passar a palavra para você de novo para um encerramento, eu tenho duas perguntas que geralmente eu faço tô fazendo todo episódio para as pessoas. Eu vou fazer as duas em um contexto só, daí você já vai entender. Se você fosse pedir um conselho para alguém, para quem você pediria? E se você fosse tirar uma foto com alguém, com quem você tiraria essa foto? Pode ser em vida, pode ser pessoas que já se foram. Então, se você fosse pedir um conselho para alguém, e se você fosse tirar uma foto com alguém, com quem seria? Qualquer Qualquer. Deus. Eu acho que talvez isso só imprima algo que eu faço diariamente. Eu acho que quando eu tenho alguma dúvida, quando eu busco alguma coisa, eu entrego, espero e confio. Então, eu acho que se eu tivesse a oportunidade, qualquer Deus. Isso. E uma foto com ele seria extraordinário. Nossa, sensacional. Angra, eu gostaria de agradecer a você por aceitar o convite, para a gente conversar sobre um tema que está tão em alta e extremamente necessário, né? Porque cada vez mais a gente vê pais preocupados com o desenvolvimento dos filhos, crianças crescendo, se tornando adultos com dificuldades emocionais, né? Então, agradeço pelo convite, pela participação, por você compartilhar o seu conhecimento com a nossa audiência, comigo aqui nessa conversa. E já, conversa boa vai rápido, né? A gente já passou de 1 hora e espero que você volte em breve, assim que a gente tiver agenda aí futuramente, para falar mais ainda sobre questão de saúde mental. Como a gente estava conversando no off, né? Não ia dar para cobrir tudo. Falei, Angra, sem problema. Se a gente não cobrir tudo, a gente faz um outro episódio mais para frente, né? Porque são assuntos muito interessantes, né? Então eu queria te agradecer por ter aceitado, né? Em meio à rotina corrida aí, família e tudo mais, aceitar bater um papo sobre o seu ofício, sobre o seu trabalho, né? E já fica um convite aí para uma próxima oportunidade a gente conversar um pouquinho mais. Eu que agradeço, Bruno, por confiar e por me escolher,
né, para estar aqui hoje com você, para que a gente possa conversar, nesse momento que a gente conversou sobre tantas coisas importantes que muitas pessoas passam, conheçam pessoas que estejam passando. Então, assim, eu que agradeço. Em uma outra oportunidade, com certeza estarei aqui. E espero que o programa, o podcast, possa sempre trazer assuntos tão importantes e acessar tantas pessoas em diferentes lugares. Sucesso para você. Grato, Angra. E para você que assistiu até aqui, esse foi o nosso 5º episódio com a Angra Luque, um papo super interessante, né, sobre autismo, sobre o desenvolvimento infantil. A gente permeou muitas coisas, né? Até nem entramos em muitos detalhes, mas já deu para esclarecer muita coisa para nossa audiência aí sobre fatos tão interessantes, né, gente? Essa questão da terapia, do autocuidado é extremamente importante nos dias de hoje. A gente vive num mundo muito imediatista, né? E essa questão de rede social influencia muito na nossa ansiedade. Então, cada vez mais a gente tem que se cuidar, porque a gente precisa cuidar dos nossos também, né? Então, a gente tem que estar saudável fisicamente, mentalmente. A gente tem que arrumar tempo na nossa rotina, né, para se cuidar tanto fisicamente quanto mentalmente, para poder cuidar dos demais. E para você que acompanhou até aqui, fique ligado nas redes sociais. Se vocês não seguem ainda o Instagram do Momento Chave Podcast, sigam o Instagram. Toda sexta-feira, 16 horas, episódio novo no YouTube e no Spotify. Antes da gente encerrar, aquele recadinho ainda sobre a Farol, agradecer a Farol e a Alvorada Produtos Agropecuários. São os parceiros patrocinadores aí do podcast Momento Chave. E fiquem ligados até o próximo episódio.